Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Esperando que com você esteja bem também. Vamos para mais uma historinha de hoje? Vocês se lembram da historinha passada que foi contada? Quem contou a historinha foi a tia Jordânia. Lembra dessa historinha que a tia Jordânia contou? Que falava sobre a família de Jacó, né? Jacó e seus filhos. Olha aqui. Jacó com seus filhos. Vocês se lembram quantos filhos Jacó tinha? 12, né? 12 filhos que Jacó tinha. Muito, né? Pois é. Hoje nós vamos ouvir a história de José e seus irmãos. Mas antes de começar a história, vamos falar com Deus? Vamos orar, agradecer a Deus, né, por esta semana. Então convida aí quem está perto de você, convida sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, convida todo mundo a fazer essa oração e ouvir mais essa história, tá bom? Querido Deus, muito obrigado por esta semana que se passou, obrigado, Senhor, por mais o dia de hoje, obrigado pela minha família, pela minha casa. Obrigada pelos meus irmãos, os meus colegas. E nos abençoe, Deus. Em nome de Jesus, amém. Sim, antes de falar a história, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês já sentiram raiva? Uma vontade de bater em alguém, de falar coisas feias, de vingar de alguma coisa, de alguma maldade que alguém fez com você? Pois esse sentimento é raiva. E quando a gente tem esse sentimento, a gente às vezes faz coisas que não tem como mais consertar. Não tem como voltar atrás mais. E a gente tem que aprender a controlar isso. Imagine só este balão. Imagine ele, que ele é uma pessoa que está cheia de raiva. Aí ele vai acumulando isso e de repente, estoura. E aí? Você estourou. Tem como consertar mais? Não tem, é como esse balão. Esse balão ele não vai voltar a encher novamente. Ele estourou. Ele vai ficar assim de novo? Pois é, não vai ficar. Então, nós temos que aprender a controlar esse sentimento, essa raiva, esse desejo que nasce de dentro da gente. E foi o que aconteceu com os irmãos de José. Eles sentiam ciúmes e não aprenderam a controlar isso. Colocaram para fora, fez igual balão, estourou, né? José, ele era um filho muito amado. Seu pai tinha um carinho especial por José. Ele gostava muito de José. E isso fazia com que seus irmãos ficassem com ciúmes dele. Uma vez, José ganhou uma túnica colorida, bonita do seu pai. Olha, José ficou muito feliz, a túnica, tá vendo? Parece um casaco, né? Mas quem não gostou disso foi os irmãos de José, ficou zangado, olha, porque José tinha ganhado esse presente. José ficou contente, mas os irmãos não. Isso fazia com que eles ficassem com ciúmes de José, por conta desse carinho que o pai tinha com ele. Uma vez, José teve um sonho. Ele sonhou que ele estava no campo e 11 feixes de trigo se inclinavam para ele, assim. Aí ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua, as estrelas, 11 estrelas, se inclinavam para ele também. E José ficou sem entender esse sonho. Aí ele contou para o seu pai e seus irmãos. E Jacó chamou José e foi conversar com José. Os irmãos ficaram irritados, né? Ficaram com a raiva de José. E tudo que os irmãos de José faziam de errado,
Ele contava para o seu pai Jacó. Aí é que eles ficavam zangados mesmo, aí é que eles ficavam irritados com José. Os irmãos de José, eles cuidavam das ovelhas do seu pai Jacó. E aí um dia eles foram cuidar das ovelhas bem longe, bem distante. E Jacó chamou José e pediu para que José fosse até eles, porque eles poderiam estar precisando de alguma coisa. E José prontamente se arrumou e atendeu seu pai, foi atrás dos seus irmãos. Aí ele procurou para um, procurou para outro, foi pedindo informação pelo caminho, até que encontrou os irmãos de José. De longe eles avistaram José. Olha, mas aí eles pensaram em fazer uma maldade muito triste com José. Eles pensaram em matar José. Mas Rubens, que é o seu irmão mais velho, não deixou eles fazer isso. Aí eles tiveram uma ideia. Pegou José e jogou dentro de um poço seco. Mas aí Rubens olhou assim, deixa pra lá. Depois eu volto e tiro ele dali. E Rubens saiu. Mas aí passou uns homens, comerciantes daquela região. E os irmãos venderam José como escravo para esses homens. Aí quando Rubens voltou para tirar José do poço, que ele não estava lá, seus irmãos tinham vendido. Ele ficou apavorado, porque ele não concordava de jeito nenhum com essa atitude dos irmãos de José. Não concordava com os irmãos, não. Eles fizeram mais ainda. Eles pegaram a túnica de José, matou um animal e sujou a túnica de José com o sangue daquele animal. E aí eles pegaram, levou para o pai de José. Pegou e levou lá para Jacó e contou que uma fera selvagem tinha comido José. E Jacó ficou triste e chorou durante muito tempo por José, sem saber de José. Triste isso, né? Sabe, crianças, Deus não se agrada quando nós temos ciúmes, quando nós temos inveja dos nossos irmãos. Isso é muito triste. Nós temos que aprender a guardar, a controlar esse desejo dentro da gente. Quando esse desejo vier, a gente não deve estourar como um balão. Nós temos que procurar Deus, orar, pedir a Ele para que Ele nos ajude a lutar contra esse sentimento, a libertar desse sentimento, né? E os irmãos de José não souberam fazer isso. Às vezes, os nossos pais não conseguem, não podem comprar um presente para todo mundo. Ele compra para um filho, depois ele compra para outro. Mas você não deve sentir ciúmes por conta disso. Porque você vai ter a sua vez de ganhar o seu presente. Talvez no seu aniversário ou numa data especial. Seu pai pode comprar um presente para você. O que você não deve de jeito nenhum é ficar com ciúmes, é ficar com inveja. Nós temos que aprender a ter um bom relacionamento com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos colegas, com a nossa família da fé. Ali na igreja, nós temos que aprender a ter um bom relacionamento com eles. Amém? Então, nós vamos ver agora o nosso versículo de memorização, mais uma vez, que é para a gente aprender. O Senhor estava com ele e abençoava tudo o que ele fazia. Gênesis 39, 23. Amém? Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus para que Ele nos ajude contra esse sentimento? Feche seus olhinhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, me ajude a não ter ciúmes, a não ter inveja das pessoas, me ajude a controlar os meus sentimentos, me ajude, Deus, a ser um bom filho. Abençoa, Senhor, a minha família e abençoa, Deus, os meus amigos, os meus irmãos. Abençoa para que eu seja um bom filho
Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Agora vocês vão fazer atividade. Essa aqui, ó. A gente vai brincar de sequência lógica. Você vai pintar esses quadradinhos aqui, tá vendo? Você vai pintar eles e depois você vai recortar e montar de acordo com a história. Você vai contar de acordo, você vai montar ele de acordo com a história, tá bom? E depois a gente vai ver o que aconteceu com José. O que será que aconteceu? Isso a gente só vai saber na próxima história, tá bem? Tchau!